E olha só agora, chamar a sua atenção. Você sabia que cerca de 25 brasileiros tiram suas próprias vidas todos os dias? E que 80% dessas pessoas dão sinais de que algo não está muito bem? Para evitar tragédias nas nossas famílias, o mês de setembro é amarelo. E você vai conferir a importância e o esclarecimento sobre essa campanha agora no nosso quadro Saúde em Dia. E olha só, quem irá nos falar sobre a importância da prevenção, da programação do Setembro Amarelo em Sergipe é o vice-presidente da Associação Sergipana de Psiquiatria, doutor Antônio Aragão. Muito boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa, doutor. Muito obrigado, gratidão. A gente já começa falando sobre esses dados alarmantes, não é? Alarmantes. Preocupantes demais. Exatamente. Um número muito alto, um número que assusta, mas é um número real. Muitas vezes a gente imagina até que é um número que seja até maior, né? Muitas vezes o próprio preconceito em falar sobre suicídio faz com que esses números estejam pequenos e não reais. Sim. A gente acredita que 30 ou mais de 30 ou até mais disso de brasileiros por dia cometem suicídio. Gente, ó, nós temos esses dados para mostrar para você de casa também aí e chamam muito a atenção, né? Eu quero que você pense muito sobre isso que a gente está mostrando agora. A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Gente, isso é algo assim que assusta bastante, Sim. né? E às vezes são pessoas que estão ao nosso lado que a gente não percebe que está passando por um problema, né, doutor? Sim. Muitas vezes a depressão, ela não vem com o humor deprimido, com a tristeza, com o choro. Que é o que a gente normalmente imagina. Né? A depressão, ela vem com outros sintomas, uma irritabilidade, alterações do sono, o uso de substâncias, mas não é somente a depressão que causa, que leva a um suicídio. Outros transtornos mentais, né, como transtorno de personalidade, transtorno bipolar de humor, esquizofrenia, o uso de substâncias, de drogas, de álcool, são causas, né, são doenças que levam ao suicídio. Então, a gente chama a atenção de toda a família, né, de todos que estão nos acompanhando, chamando a atenção exatamente para essas informações. Muitas vezes a gente imagina que a pessoa que sofre depressão, que tem esses sinais que são visíveis, são as pessoas que realmente pensam no suicídio não somente. E o que é que os familiares, o que é que os amigos podem ajudar? Essas pessoas que estão pensando em suicídio, Jaqueline, muitas vezes elas buscam a ajuda do familiar, dos amigos, elas falam, né? Elas colocam no Facebook, numa rede social, dizendo que está triste, que não tem mais esperança, que tem pensado em suicídio. Então são essas pessoas que a família deve buscar ajuda. Redobrar a atenção, né? Pessoas que têm aí uma alteração de comportamento, era uma pessoa tranquila e passa a ser uma pessoa irritada, ou o contrário, né? Uma pessoa que era um pouquinho mais alegre, tinha mais um ânimo e fica mais retraída, né? São pessoas que precisam de uma atenção, procurar ajuda. Sempre, Sempre. né? E isso é importante, doutor, porque lamentavelmente nós sempre estamos sabendo de casos, né? Não são divulgados para que não sejam até chamando a atenção das pessoas. Então há um momento em que o jornalismo ele não tem como fazer uma abordagem tão importante quanto essa que a gente está fazendo, que é da prevenção. É a melhor maneira da gente poder estar cuidando das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente tem ao lado, né? Então, se um amigo perceber um sinal, fala para um familiar que possa fazer algo, né? A campanha, ela vem com o objetivo de esclarecer, de mostrar para a população que são números altos e que essas pessoas que pensam em suicídio, elas podem fazer um tratamento e ficar bem. Né? Isso é então, importante. Tem essa importância, esclarecimento para a população. A gente não está em busca de imagens de suicídio, né? A gente está divulgando
que existe tratamento. E que a gente que essas precisa... pessoas podem buscar ajuda e que vão ficar bem. E que a gente precisa também tratar desse assunto para chamar a atenção da família, que às vezes não percebe, né, que isso está acontecendo. Tem mais dados aí que a gente vai tratar para você que está em casa acompanhando a nossa programação. Olha só, falando de suicídio, a maioria são jovens entre 15 e 29 anos de idade. É um momento de transição, né, da idade, e que às vezes podem não se sentirem entendidos pelos amigos, pelos familiares, há uma mudança de comportamento. Tudo isso influencia, doutor? A adolescência, né, é um momento de transição, não só para a sociedade. O adolescente, ele tem alterações hormonais, ele sofre pressão pela escolha da sua profissão, o início do trabalho, o início de relacionamentos, de um casamento. Então é um momento muito difícil e que precisa ali de uma atenção. Esses jovens, eles têm acesso a substâncias como álcool, como drogas, e que aumentam as chances de um suicídio, né? Então, por isso que esses números tão altos com essa população. E vamos mostrar mais uma informação aí para você que eu gostaria que o senhor comentasse sobre a taxa de mortalidade por suicídio em Sergipe. 5 vezes maior entre os homens. Isso é muito preocupante. Porque acredito que os homens também se sintam os responsáveis muitas vezes, né? E querem dar o que é de melhor para a família, e acaba que essa cobrança às vezes é sabido que não tem como a pessoa resolver as questões se não procurar ajuda, e aí acaba cometendo suicídio, né, doutor? Os homens, eles cometem mais suicídio do que as mulheres. Isso é uma característica. Os homens, eles acabam utilizando métodos de suicídio que promovem a morte, né? Enquanto as mulheres, elas fazem um comportamento de risco não tão agressivo. Mas todos estão doentes. O que surpreende a gente, Jaqueline, que é um número que a gente precisa mudar, é a quantidade de jovens em Sergipe que fazem tentativas de suicídio e que fazem suicídio. Nossa. A quantidade é alta, estamos entre os primeiros do Brasil. Sergipe é um estado com uma grande quantidade de jovens e que a gente precisa mudar essa situação. Mostrar para os jovens que tem tratamento, mostrar para a família que existe um tratamento. E a gente está aqui para isso, né? Para chamar atenção, como o doutor falou aqui, tem tratamento, tem prevenção, né? Então, fazer com que na mudança também haja um acompanhamento com um profissional, essa mudança de idade, né? Saindo da adolescência. Nós temos profissionais que são exatamente preparados para atender a família, para poder orientar e saber como lidar com as situações de risco, né? Então, tem também alguns trabalhos voluntários aqui. Nós temos o CVV, nós já falamos sobre isso aqui no programa, o CVV, que é um Centro de Valorização da Vida, né? Então, assim, procure sempre uma forma de alguém te ouvir. Pense sempre, por mais difícil que pareça, né, que você acha que nunca vai ter uma solução para a sua história, todos nós temos uma solução para a nossa história. Mas a gente tem que querer muito, né, doutor? Sim. O CVV, ele é um apoio muito grande, mas precisamos também de médicos, né? A pessoa que está com sintomas de depressão, que está pensando em suicídio, que procure um médico. Perfeito. Procure também o acompanhamento com psicólogo, profissionais de saúde mental. Dar as mãos, Dar as né? mãos. É uma grande quantidade de pessoas, de profissionais. E a campanha Setembro Amarelo, principalmente aqui em Sergipe, ela demonstra isso. São várias pessoas, vários profissionais, professores, advogados, juízes, né? Os médicos psiquiatras, médicos de outras áreas, psicólogos, o CVV, são várias pessoas juntas em busca de menores números, em busca da vida, né? De que essas pessoas em busca pela vida. Perfeito. Até que o próprio CVV e outros que trabalhem dessa forma também possam orientar as pessoas a procurarem um profissional da área para poder também ampliar esse atendimento. Doutor, nós agradecemos. Eu que Tem uma agradeço. Programação completa também, né? Está no Facebook. Página do Facebook, Campanha Amarelo Sergipe, em que vai ter várias informações sobre o Setembro Amarelo e com todo o conteúdo de palestras. Perfeito. Todas as informações. Quero agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.